Olá, alunos, tudo bem com vocês? Me chamo Tereza Raquel, sou professora de enfermagem e hoje venho falar com vocês sobre a quarta aula de assistência domiciliar. Aconselho vocês a pegar papel e caneta e fazer todas as anotações que forem ser passadas para facilitar os estudos de vocês. Então, vamos começar? Vamos falar um pouquinho sobre quimioterapia. O que é a quimioterapia? É um tratamento que utiliza medicamentos para destruir as células doentes que formam um tumor ou se multiplicam desordenadamente. Estes medicamentos se misturam com o sangue e são levados a todas as partes do corpo, destruindo as células doentes e impedindo também que as células se espalhem pelo corpo. Então, a quimioterapia é um medicamento utilizado para pacientes que estão com câncer. Só que a quimioterapia, além de destruir as células doentes, ela tem a capacidade de destruir as células sadias do nosso organismo. Por isso que muitos pacientes, eles têm alguns efeitos colaterais da quimioterapia, que seria a queda de cabelo, náusea, vômito, diminui a imunidade desse paciente, porque acaba destruindo as nossas células de defesa, que seriam os glóbulos brancos, os linfócitos, e com isso o paciente que faz a quimioterapia, ele pode adquirir alguma doença proveniente aí da queda da imunidade. Como que é administrada? O tratamento é administrado por enfermeiros especializados, podendo ser feito das seguintes maneiras: via oral, pela boca, o paciente ingere pela boca o medicamento na forma de comprimido, cápsulas e líquidos, e pode ser feito em casa. Então, a quimioterapia ela só pode ser administrada por enfermeiros. Auxiliar e técnico de enfermagem não pode instalar ou administrar quimioterapia no paciente. Na assistência domiciliar, caso tenha algum paciente com uso de quimioterapia, o enfermeiro precisa ir administrar essa quimioterapia para depois o auxiliar e o técnico de enfermagem dar continuidade no tratamento do paciente. Existe também a via intravenosa, que é pela veia. A medicação é aplicada diretamente na veia ou por meio de um catéter, um tubo fino colocado na veia dentro do soro. A medicação intravenosa, a quimioterapia intravenosa, ela é feita pelo Portocat, que é um catéter onde é inserido na subclávia do paciente, e quem instala esse dispositivo é somente o médico, e quem funciona esse dispositivo somente o enfermeiro. O auxiliar e técnico de enfermagem pode ajudar o enfermeiro na instalação da quimioterapia e na hora de funcionar o Portocat. Pela via intramuscular, que é pelo músculo, a medicação é aplicada por meio de injeções, e pela via subcutânea, que é por baixo da pele. Essas são as vias onde podem ser administrada a quimioterapia. Aqui a imagem que eu disse para vocês sobre o Portocat. Então, ele é um dispositivo, ele é feito de titânio, um aço resistente, onde ele tem uma cânula de poliuretano que conduz essa medicação. E aonde é funcionado no Portocat é silicone. Então, tem a base de titânio, por cima é um silicone e tem uma cânula de poliuretano onde essa medicação vai ser encaminhada aí para a veia cava superior. Ele fica interno, não tem como ter acesso externamente no Portocat, ele fica interno na pele, porém ele fica elevado e é possível visualizar. Para aplicar, para fazer a punção, precisa de uma agulha específica, que é a agulha Huber, que é essa agulha da imagem. Precisa fazer toda a técnica antisséptica no paciente e fazer a punção. Depois que realizou essa punção, que a quimioterapia foi instalada, retira a agulha
e o paciente pode ir para casa. Não tem problema o paciente molhar, porque está internamente. Só no primeiro dia que é passado o Portocat, que precisa fazer um curativo oclusivo, e esse paciente não pode molhar. E depois disso, ele pode seguir com a vida normal dele. O tempo para a administração, a duração do tratamento é planejada de acordo com o diagnóstico de cada paciente e varia em cada caso. Assim, o paciente, ainda que o paciente não sinta qualquer mal-estar, as aplicações de medicamento não devem ser suspensas. Somente o médico indicará o fim do tratamento. Então, somente o médico pode iniciar a quimioterapia, indicar o início da quimioterapia, e somente o médico pode falar quando vai ser o fim do tratamento. Então, nós, auxiliares, técnicos e enfermeiros, não temos esse respaldo, essa autonomia para iniciar um tratamento e terminar. O paciente ele vai ter alguns efeitos colaterais da quimioterapia, só que existem algumas medicações que precisam ser administradas para minimizar aí esses efeitos colaterais. Então, entra com medicações antieméticos para náusea, vômitos, para diminuir aí esses sintomas no paciente. Os efeitos colaterais, como eu citei, o paciente vai ter fraqueza, ele vai ter diarreia, feridas na boca, queda de cabelo ou outros pelos do corpo, enjoo e vômitos, devido aí à destruição das células sadias do organismo. O paciente ele vai ficar bem debilitado. Vamos falar um pouquinho sobre os cuidados com as crianças no atendimento domiciliar. Então, não é somente os adultos que têm indicação para a assistência domiciliar, as crianças também. O atendimento pediátrico em casa é uma alternativa à condição de saúde de uma criança ou adolescente, destinado aos jovens e às crianças que necessitam de cuidados eventuais e específicos. O home care é essencial para dar continuidade ao tratamento hospitalar. Então, a criança é diferente do adulto. O cuidado com a criança é diferente. A forma de abordar uma criança é diferente. A dose das medicações são diferentes. Então, o cuidado com a criança, independente se é no atendimento domiciliar ou no atendimento hospitalar, é diferente. Então, precisa de um profissional com maior habilidade, né, no atendimento infantil, que tenha uma forma lúdica de conversar com essa criança, que entre no mundo, né, imaginário dessa criança, que tenha paciência com a criança, com o acompanhante, que consiga ouvir a mãe, o pai, porque eles, antes de qualquer um, são os que mais conhecem essa criança. Então, precisa aí ser um profissional que seja aberto a novas experiências. Um pouco importante a ser citado é a proximidade da criança ou do adolescente com a família. A intimidade com o ambiente de tratamento influencia na melhora, além de deixá-los mais à vontade. Então, a criança, quando ela está sobre um tratamento, ela acaba perdendo um pouco da infância dele. Então, ele deixa de frequentar a escola, ele deixa de ter contato com os amiguinhos, ele deixa de conseguir brincar, né, e realizar as atividades para a idade dele. Então, um paciente que está no atendimento domiciliar, ele vai ter um pouco mais de contato com a família, ele vai conseguir ter um pouco mais de acesso aos estudos, ele vai conseguir ter um pouco mais de acesso aí à parte de brincadeiras para continuar sendo uma criança. Então, nós não podemos deixar essa criança sem as atividades. Ela tem que passar pelo tratamento, porém ela não pode deixar de ser criança. Além do ambiente transmitir segurança e diminuição de estresse para a criança ou para o adolescente, é fundamental que os familiares participem do tratamento. Então, sempre os familiares vão participar do tratamento.
seja somente ouvindo o que o profissional tem para explicar sobre o tratamento a ser realizado, ou também participando do cuidado. Então, na hora de realizar um banho, na administração de uma dieta, se não tiver nenhum comprometimento para o paciente, o acompanhante ele pode sim participar aí do tratamento dessa criança. O atendimento domiciliar para o idoso, vamos falar um pouquinho agora do idoso, ele é indicado para os que precisam de tratamento fora do ambiente hospitalar ou reabilitação. Afinal, não existe lugar mais confortável para o idoso do que o seu próprio lar e o convívio familiar. Então, o idoso, quando ele é retirado do seu ambiente familiar, do seu ambiente rotineiro, ele acaba muitas vezes sofrendo demência, entrando em depressão. Então, os idosos precisam focar na sua rotina, né? Então, se tem a possibilidade de manter esse paciente idoso no atendimento domiciliar, então deixar ele ter esse atendimento domiciliar para evitar possíveis patologias, que ele venha aí a desencadear uma depressão e uma demência por retirar ele do seu ambiente de convívio. Segundo a OMS, pessoas acima de 60 anos são consideradas idosas e o atendimento domiciliar pode oferecer 2 tipos de serviços de cuidados hospitalares, sendo eles os cuidados ambulatoriais e a internação domiciliar. Então, o atendimento, né, o atendimento domiciliar, ele pode prestar tanto os cuidados ambulatoriais, que seria uma coleta de exame, a realização de um exame, ou somente a ida de um profissional para avaliar esse paciente. E também a internação domiciliar, onde esse paciente vai ter todo o suporte de equipamentos e uma equipe que vai ficar com ele 24 horas. Cuidados ambulatoriais, como eu já disse, consiste na visita em domicílio dos profissionais responsáveis pelo cuidado humanizado necessário, da mesma forma que receberia se estivesse em uma unidade hospitalar. Então, o paciente vai estar na sua residência e um profissional, né, aí entra em um acordo, um profissional ou uma equipe multiprofissional vai até a residência desse idoso para visitar, ver como que ele está, se ele precisa de algum suporte a mais, se ele está tendo alguma melhora ou piora, se há necessidade de realizar algum exame específico. Já a internação domiciliar requer a montagem de uma estrutura hospitalar de acordo com as necessidades clínicas do paciente, que deve estar em situação estável, além de acompanhamento de médicos e demais profissionais de saúde. Então, na internação domiciliar, é instalado equipamentos para suporte desse paciente e fica uma equipe realizando os cuidados, medicações, todo o suporte que esse paciente vai precisar por 24 horas e o tempo aí, quem estipula é um médico, dependendo do tratamento, ou o estado clínico desse paciente. Vamos falar um pouquinho sobre a doença de Parkinson, que ocorre por causa da degeneração das células situadas numa região do cérebro chamada substância negra. Essas células produzem a substância da dopamina, que conduz as correntes nervosas, que é um neurotransmissor. A falta ou diminuição da dopamina afeta os movimentos. Então, o Parkinson, ele ocorre pela degeneração das células no cérebro. Ainda é de causa desconhecida, não sabe-se ainda a causa dessa destruição, só sabe que é uma degeneração, e é onde é produzida a dopamina. Com a deficiência, né, com a falta da dopamina, o paciente ele acaba tendo aí as sequelas que seriam os tremores. Então, aqueles idosos ou até mesmo adultos jovens podem sim ter Parkinson
e eles ficam com tremores nos membros, a fala fica diferente, a marcha, ele não consegue deambular devido aí a esses tremores. Então aqui é uma imagem onde está mostrando a substância negra, e no Parkinson ocorre a diminuição dessa substância. O diagnóstico da doença é feito com base na história clínica no paciente e no exame neurológico. Não há nenhum teste específico para o seu diagnóstico ou para a sua prevenção. Então, não tem como prevenir a doença de Parkinson, porque não sabe ainda a causa específica para o acontecimento dessa degeneração. E o diagnóstico ele é feito baseado no que o paciente está apresentando e baseado nos exames neurológicos que pode ser realizado nesse paciente. 6 sinais da doença de Parkinson. Então, ele vai ter tremores nos membros, alterações na fala e na escrita, ele não vai conseguir escrever, ele vai ter uma postura curvada, ele vai ter desequilíbrio, porque ele vai ter tremores nos membros inferiores também, o que vai causar os movimentos lentificados, e ele pode ter rigidez também na musculatura devido aos tremores. Com essa rigidez, o paciente ele acaba tendo muita dor muscular. Então, é importante inserir, né, que a equipe médica insira algum analgésico ou até mesmo um relaxante muscular para facilitar o dia a dia desse paciente. Os fatores de risco seriam sedentarismo, tabagismo, estilo de vida, alimentação e dificuldade para dormir. Esses são alguns fatores de risco, mas não sabe-se ainda o que realmente o sedentarismo causa num paciente para ele desenvolver aí a degeneração e a doença de Parkinson. O tratamento, a doença de Parkinson não tem cura, ele tem tratamento, mas não tem cura, mas pode ser tratada com medicamentos que aumentam a dopamina e controlam os sintomas. Então, como o paciente ele tem uma degeneração dessa substância negra, onde ele perde a dopamina, insere dopamina, né, no organismo desse paciente para ajudar a controlar aí os sintomas. Essa é a bibliografia onde vocês podem consultar tudo que foi extraído e apresentado para vocês aqui. Espero que tenham gostado, espero que tenha contribuído na formação de vocês. Caso tenham alguma dúvida, eu fico à disposição. Um grande abraço.